começar, quem é a Padaria Real e o que ela faz? A Real é uma jovem senhora de 68 anos, sorocabana, que tem bastante orgulho de ser aqui de Sorocaba, que, para quem não sabe, é uma cidade do interior de São Paulo. Nós nos reconhecemos como padaria, mas é muito mais do que isso. A Real sempre foi muito mais que pão, esse inclusive é o nosso slogan, e ele faz muito sentido, faz cada vez mais sentido em todos os sentidos, porque hoje nós temos 12 unidades de negócios, entre padarias grandes, padarias compactas, cozinhas de delivery, restaurantes. Somos 1.200 colaboradores. Há pouco tempo a gente decidiu ousar, né, e expandir as nossas fronteiras. Então, além de todas as unidades que nós temos em Sorocaba, hoje nós temos uma cozinha de delivery em São Paulo, temos uma padaria compacta em Campinas, que vai completar um ano agora em julho. É uma empresa familiar, com uma cultura ética, humana, próspera, guiada por valores, por princípios, que me apaixonou há 9 anos atrás e que me realiza e me conquista todos os dias. Hoje de manhã eu estava no evento e tinha uma moça lá que fez um benchmark com a gente há alguns meses. E ela estava dizendo que o sentimento dela ao sair daqui foi de estar uma pessoa melhor, de estar mais humana. E é isso que eu sinto aqui todos os dias, é isso que a gente ouve diariamente de muitos clientes. Então, acho que é isso que a gente faz. A gente faz sabores emocionantes, a gente promove experiências humanas, a gente vive relações com propósito. Esse tudão aí que é uma delícia de viver, que tem desafio, mas que é muito gostoso, nos realiza demais. Legal. E aproveitando, quem é a Bárbara? Fale sobre você, sua trajetória aí na Padaria Real. Eu sou psicóloga, né? Eu conheci a Real através da psicologia. Eu vim fazer estágio de psicologia organizacional aqui na Padaria Real e me apaixonei por esse lugar, me encantei por esse pedacinho de Brasil que dá certo, como a gente chama. Eu lembro que no meu último dia de estágio, o nosso líder chegou para mim e falou assim: não sei o que você vai fazer aqui, não tem vaga para você, mas gente do bem tem que ficar com gente do bem. E aí eu vim, nesses 9 anos de história, eu já trabalhei em loja, né, ali no atendimento, gerenciei uma unidade por 3 anos e há 4 anos eu venho construindo o que a gente chama de Ministério Oba, que é o nosso RH que transcendeu. Há 4 anos eu estou nesse novo desafio. Em fevereiro desse ano, a Padaria Real fez 4 anos com a Plural, né? E queria que você contasse um pouquinho, você que participou desde o início, como que era o recrutamento e seleção antes, quais desafios vocês tinham e o que levou vocês a buscarem uma solução? A Plural, ela me ajudou e me ajuda todos os dias a transcender o RH, né? A construir o que a gente chama aqui de Ministério Oba. Uma coisa que sempre me inquietou, e na verdade eu acabei vindo parar no RH por conta dessa inquietação, foi a discrepância que existia entre a nossa cultura, tudo que a gente é, tudo que a gente vive, que as pessoas vêm em busca de se inspirar na gente, empresas, escolas, estudantes, sempre querendo fazer visita. Eu participava dessas visitas, eu via as pessoas saindo daqui como eu, com um brilho nos olhos, né? E sempre tinha aquela brincadeirinha: como que eu deixo meu currículo para trabalhar aqui? Em contrapartida, como gerente de loja na época, eu recebia pessoas para participar de entrevista comigo que simplesmente não sabiam quem era a Padaria Real. O que era a Padaria Real? Para elas era só mais uma padaria, podia ser aqui, podia ser qualquer outra, elas só estavam precisando do emprego. E aquilo começou a me inconformar, né? Porque, gente, não é possível. Isso tudo que a gente tem para contribuir com as pessoas e a pessoa que está chegando aqui não percebe. E aí eu entrei no RH com essa súplica, com esse desejo de transformar isso e encontrei a Plural, porque o nosso processo na época ele era extremamente frio, ele não era conectado com a nossa cultura, com o que a gente acredita. Então a gente tinha currículos de papel que chegavam de todos os lados, porque naquela época a gente já tinha umas 5 unidades, 5 ou 6 unidades, então vinham currículos de papel de todos os lugares que a galera passava nas lojas deixando, e às vezes deixava em mais de uma loja. Chegava aquele turbilhão de currículos, e a gente saía entrando em contato, né, com um por um, então era uma coisa impessoal, era humanamente impossível você dar retorno para todas as pessoas, você acabava dando retorno só para aquelas que passavam na entrevista.
E isso, essa frieza, essa falta de humanidade ali no processo, de não conseguir dar um retorno, não conseguir dar um feedback, não conseguir dizer quem a Real é, né, mostrar tudo isso, era uma coisa que me incomodava muito e que eu encontrei ali na Plura uma forma de resolver isso, de conseguir contar para o candidato quem a gente é. Legal. E até quebrando um pouquinho aqui do roteiro de perguntas do case, algo que eu acho legal falar é sobre algo que vocês inovaram, que eu achei muito interessante, que foi criar o folderzinho para orientar os candidatos, colocar o QR Code no saco de pão. Fala um pouquinho dessas iniciativas também que vocês inventaram. Nós sempre fomos uma empresa bastante analógica, né? Como eu falei, é uma empresa familiar, ela foi fundada em 1957. Então, a gente brinca que nós somos os padeiros, a gente não é muito ligado com essa coisa de tecnologia e tudo mais. A gente sempre foi bastante analógico. E aí, quando veio essa necessidade da tecnologia para apoiar, para tornar o processo mais humano, inclusive, né? A gente tinha um desafio, que era assim, puxa, as pessoas sempre estiveram acostumadas a deixar os currículos nas lojas. Os líderes sempre estiveram acostumados a fazer indicação ali por WhatsApp, era sempre muito fácil, né? Como que a gente implementa a tecnologia, né, com respeito a toda essa tradição, com respeito ao que a gente já viveu? Então, uma forma que a gente encontrou de suavizar essa transição, né, do analógico para a tecnologia, a gente criou alguns encartes, a gente criou cartazes para deixar nas lojas, que eram bem com a gente, né? Com QR Code para acessar a nossa página de vagas, a gente criou alguns cartõezinhos também com esse QR Code. Então, quando a pessoa ia lá entregar o currículo, a gente falava, olha, a gente não está mais recebendo currículo de papel, mas entra aqui, ó, tem o QR Code, se você não conseguir, a gente te ajuda, senão você pode levar para casa, pedir ajuda de alguém para cadastrar. Mas é um processo extremamente simples, né? A pessoa com aquele QR Code, ela com certeza se candidata na vaga. Então, foi um das formas que a gente encontrou de trazer com leveza, né? E de acostumar a galera nesse novo processo aí, mas foi bem tranquilo. A gente tem os encartezinhos até hoje, depois eu posso pegar um para mostrar para você. Legal, legal. A gente compartilhou com muitos clientes depois essa ideia, porque foi muito legal, porque sempre tem a resistência. Ah, eu trabalho com vagas operacionais, não vai funcionar, né? E tudo é a forma que se faz. Exatamente. Aqui tem funcionado muito bem. Quantos colaboradores vocês tinham antes da Plural? Quantos tem agora? Como que era o volume de vagas antes e agora? Fala um pouquinho desses números para a gente. Bom, nós antes da Plural, nós tínhamos 800 colaboradores em média, hoje nós temos 1.200. E além do desafio de ter praticamente dobrado aí de tamanho, de quantidade de pessoas, a gente teve um desafio de uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, né, dos candidatos, inclusive, porque depois da pandemia, acho que as coisas mudaram muito. A gente vem sentindo essa dificuldade em fechar vagas e tudo mais. Então, antes nós tínhamos 800 pessoas, a gente recebia muitos currículos, né, de papel, tínhamos acho que 5 ou 6 lojas, hoje a gente tem 10 unidades, 1.200 colaboradores, então graças a Deus que a Pluro chegou ali nessa transição e a gente conseguiu passar por ela de forma mais leve. Mas coisa que antes a gente tinha, sei lá, uma média de 30 vagas por mês, hoje esse número é muito maior. Até porque nós somos uma empresa, um comércio, né? A gente trabalha de segunda a segunda-feira, então isso é muito desafiador na retenção de pessoas. A maioria das pessoas hoje quer um emprego de segunda a sexta, né? A escala de trabalhar 4 dias na semana. Então, a gente tem uma rotatividade alta, inclusive por conta dessa questão de escala, de trabalhar os finais de semana, de trabalhar os feriados. A gente tinha aí uma média de 30 vagas e isso aumentou bastante. Legal. E o que mudou depois da Plural? Quais melhorias, vantagens que você percebe nesse tempo de uso? Melhorias. É a questão do aculturamento, né? Hoje a gente consegue dizer para o candidato, logo nos primeiros contatos dele com a gente, no momento de se candidatar à vaga, o que a gente tem de diferente, né? O que faz da real a real, com o que ele pode se conectar, o que a gente busca, a gente conta um pouco da nossa história, dos nossos valores. E é muito legal porque as pessoas vêm para a entrevista já falando, eu vi lá na hora de me cadastrar, eu assisti o vídeo na hora de me cadastrar, então a gente consegue já dizer para as pessoas quem a gente é, né? E essa era a minha grande busca e hoje realmente eu vejo isso acontecendo todos os dias.
Também facilitou muito o processo, porque, como eu falei, nós recebíamos currículo de papel. As pessoas deixavam mais de um currículo, às vezes deixavam um currículo em cada unidade. Então, eu ligava para o mesmo candidato várias vezes, entrevistava o mesmo candidato várias vezes. Era bem caótico. E hoje isso não acontece mais, né? Hoje a pessoa se cadastra, eu consigo identificar para quais vagas ela se cadastrou, consigo unir tudo isso numa coisa só ali para saber se eu já falei com ela, não falei com ela, se já passou por entrevista, qual foi a percepção de quem entrevistou. Então, hoje a gente tem aí tudo salvo há 4 anos. Se a pessoa se candidatou há 4 anos atrás, se candidatar de novo, eu consigo ter um histórico dela ali, tudo mais organizado, mais simples, fora o aculturamento, né? Outra coisa também que foi ponto alto foi a questão da humanização mesmo, né? Porque parece absurdo que eu estou falando, né? Trouxe uma tecnologia que humanizou. Mas hoje a gente consegue dar feedback para as pessoas. Hoje elas sabem exatamente em que fase do processo elas estão. Então, antes elas deixavam um currículo, elas não sabiam se esse currículo chegou na mão de quem tinha que chegar, se não. Ficavam ligando aqui para saber se tinha recebido o currículo dela. Eu imagino a angústia, né, de quem está em busca de um emprego passar por isso. E hoje não, a partir do momento que ela se candidata, ela já recebe uma mensagem dizendo em que fase do processo que a gente chama aqui de processo de conexão, em que fase desse processo ela está. Sempre que a gente vai movendo ela ali, ela vai sendo avisada com mensagens que nós editamos, né? Com o nosso jeitão, com a nossa cultura. Então, ela realmente tem o tempo todo assim, clareza do que está acontecendo. Se ela não é aprovada numa vaga, ela recebe o retorno, ela recebe o feedback. Então, humanizou bastante o nosso processo também. Mas uma coisa que a gente observa muito, assim, é a qualidade dos candidatos. Então, hoje, às vezes, no final do processo, eu tenho menos candidatos do que eu teria fazendo de qualquer outra forma. Mas são candidatos que, assim, são os candidatos que a gente mais retém, que mais ficam com a gente, que tem mais conexão com a nossa cultura, com aquilo que a gente realmente buscava. O nosso processo, propositalmente, a gente editou de uma forma que ele é mais extenso, ele faz mais filtros, então a gente pede questionário, pede para gravar vídeo, então ele é um processo mais moroso, mas quem chega lá no fim do processo são as pessoas que realmente se conectam com aquilo, as pessoas que a gente estava buscando, então a qualidade do candidato que chega para a nossa entrevista é muito melhor, então a gente faz muito menos entrevistas, com muito mais sucesso. Como que é o time de RH hoje? Quantas pessoas tem cuidando das vagas, da parte de recrutamento e seleção? Hoje nós temos, na parte de conexão, que nós chamamos aqui o recrutamento e seleção, nós temos 2 pessoas. 2 pessoas. Ai, 2 pessoas para cuidar de todo esse volume de vagas. 1.200 pessoas, né? Um volume enorme de vaga, e nós temos 2 pessoas. Agora a gente está indo para a terceira, mas porque a gente vai inaugurar mais unidades, né? A gente já está para inaugurar mais uma, então a gente está indo para a terceira, mas hoje a gente consegue levar o processo aí com 2 pessoas. Maravilha. E como seria a rotina desse time sem a Plural hoje, com 1.200 colaboradores? Meu Deus, eu acho que teria umas 10 pessoas. Uma ficaria só filtrando os currículos, a outra ficaria só dando retorno. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem lembrar de uma época onde não tinha Plural por aqui. Mas com certeza a gente precisaria de mais gente e nós não conseguiríamos entregar com a mesma qualidade que a gente entrega hoje. Então, a gente provavelmente não conseguiria dar feedback, continuaria não conseguindo dar feedback para os candidatos, continuaria não conseguindo demonstrar quem a gente é já logo nos primeiros contatos. Seria bem sofrido. Legal. O que você mais gosta na Plural? Eu gosto de como ela permite que a gente conte para o mundo quem a gente é. Eu gosto de como ela permite que a gente tenha uma relação humana com o candidato, mesmo que a gente não esteja ali se relacionando, né, diretamente com ele, mas é como se a gente estivesse, porque são as mensagens que a gente configurou, é o nosso jeito de falar, é o que nós gostaríamos de dizer para ele, é a clareza que nós queremos dar no processo. Então, eu gosto de como ele humaniza essa relação com o candidato, de como ele consegue entregar um pedacinho da nossa sementinha de um pedaço de Brasil que dá certo para quem está se candidatando ali. Né? Pode ser que não dê certo, pode ser que não siga, mas só dele ter passado pelo processo de candidatura, a gente imagina que uma sementinha já ficou ali, já foi plantada, algo que ele possa levar para a vida. E a praticidade, né? A praticidade de conseguir fazer tudo isso sem precisar ter 10 pessoas aqui para conseguir dar conta disso.
Legal. E como que é o suporte da Plural? Maravilhoso. Primeiro que a gente quase não precisa de suporte da Pluro, né? Assim, desculpa, Thaís, mas a gente precisa muito pouco. É uma plataforma super prática, super intuitiva, sempre foi, desde lá de trás, no processo de cadastrar tudo, de editar tudo, sempre foi muito fácil. Mas quando a gente precisa, é assim, de bate-pronto, a qualquer dia, a qualquer hora, sempre com uma relação muito gostosa, né? Assim, eu me sinto entre amigos quando a gente está conversando assim com o time da Pluro. Queria que todos os parceiros, principalmente os de tecnologia, fossem tão fáceis de lidar. E tendo esse processo mais automatizado, né, sem perder tanto tempo com demandas operacionais, o que vocês estão fazendo aí na Padaria Real? Que outras frentes e iniciativas o RH toca para o bem das pessoas, da empresa? A gente está cuidando de gente, a gente está buscando promover o bem viver das pessoas dentro do ambiente de trabalho, a gente está construindo uma cultura cada vez mais ética, mais humana, a gente está recebendo a NR1 de braços abertos, porque a gente já vive, né? A gente já faz, a gente consegue cuidar das pessoas, a gente tem atendimento psicológico para os colaboradores, a gente renova a nossa carta de valores uma vez por ano, envolvendo 100% das pessoas, né, dos 1.200 colaboradores, participam de um momento de construção. A gente faz 32 sessões de renovação da carta de valores, para que cada pessoa na nossa empresa tenha a oportunidade de passar ali 2 horas, 3 horas, conversando sobre valores. A gente tem um processo aqui que a gente chama de enobrecendo vidas. Então, são momentos em que a gente permite que as pessoas olhem para dentro, enxerguem os seus valores, transformem isso em atitudes para serem vividas na vida, no trabalho, em casa, com a família. Então, a gente consegue ter tempo, interesse e atenção para o que verdadeiramente importa, porque a gente realmente deseja promover. Como a tecnologia Plural auxilia em uma gestão humanizada aí na Padaria Real? Bom, como eu já falei, né, eu acho que principalmente na questão do aculturamento, a humanidade na troca ali de mensagens e de feedback, e ela nos apoia tanto que hoje a gente já está enxergando uma maneira da Plural nos apoiar também com o nosso instituto. Nós temos um braço social, que é um fruto social, que nós chamamos aqui, que é o Instituto Dona Mara. Nós trabalhamos com jovens, né, na formação dos jovens para a vida. E numa conversa muito recente, a gente enxergou assim, o quanto a Plural vai cair como uma luva para algumas necessidades que a gente está tendo ali no Instituto. Então, a gente vai mudar um pouquinho o mindset, a lógica, né? Porque a gente enxerga sempre da ótica do candidato, mas a gente vai usar para os jovens que se inscrevem no Instituto. Desde o processo de inscrição desses jovens para participar do Instituto, mas também como para manter ali todo o histórico desses jovens, né, por muito tempo. Então, todo o percurso que eles vão passar ali dentro, a gente vai ver se consegue editar para que todo esse percurso fique registrado ali com as informações que a gente precisa. Então, nos apoia tanto na nossa gestão aqui no dia a dia, quanto já está transcendendo lá, vai nos apoiar também no nosso instituto, no nosso fruto social. Um outro processo nosso, né, que ele não veio, obviamente, a partir da Plural, mas sobra mais tempo, mais energia para a gente fazer isso, mas já há alguns anos que a gente vive um processo muito bonito de valorização da diversidade, de inclusão das pessoas, né, de todos os pilares aí da diversidade humana. Então, hoje nós estamos, graças a Deus, muito além da cota no trabalho de pessoas com deficiência. Nós temos pessoas com deficiência trabalhando em todas as unidades, em todas as áreas, se realizando, entregando. A gente tem um processo aí de educação para a liderança, para a gente estar sempre evoluindo, para a gente estar sempre se atualizando nos melhores termos, nas melhores maneiras de agir, de tratar. Então, hoje a gente tem mais tempo aí para conseguir viver isso que a gente tanto ama viver, né? Que é a valorização da diversidade, a inclusão de todas as pessoas. Ai, maravilhoso! Perfeito. E agora uma última pergunta. O que, Bárbara, você diria para outros profissionais de RH que estão pensando em contratar a Plural, mas ainda estão em dúvida? Nossa, depois de tudo isso que eu falei, tipo, contrata. Tem que ter dúvida. Pois é. Só contrata, gente. Assim, se você está buscando uma plataforma que você possa configurar, personalizar
exatamente com aquilo que a sua empresa é e com a sua empresa que a sua empresa acredita. Se você está buscando uma plataforma que te entregue os candidatos mais adequados, não em volume, não em quantidade, mas em conexão de fato com a sua cultura, com o que você precisa. Se você precisa de praticidade, se você quer um parceiro de tecnologia que seja super acessível, sempre de prontidão, que tenha uma relação extremamente fácil e gostosa, então pode fechar sem medo com a Plurall.